sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Peixe Sofia. Hoje vamos falar sobre o tema essência, compreensão e consciência. Na literatura, essência indica substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa, podendo também se referir a um aroma ou perfume. E para a gnose, o que seria a essência? Essência. Está bem colocado por você, Amanda, aí, primeiramente, de uma forma bem literal, como a gente conhece, a essência, e realmente é isso. Mas para estudos aqui da gnose, nós olhamos para a essência como algo de pureza em si. Então, para nós analisarmos melhor essa essência, nós podemos voltar lá do princípio, onde nós falamos sobre o mito da criação, onde vem algo lá desse Éden, que é puro, que é inocente. Mas com o passar das experiências, ou seja, através do pecado original, que é o sexo, né, como nós sabemos, então ela começa a se derivar, ou fragmentar, ou até de uma forma centrífuga, começa a se desenvolver, se movimentar. Então, essa essência de início, que é uma coisa só, ela se fragmentando, ela vem presa uma fagulha dessa essência em cada pensamento que nós criamos. E por isso que nós somos não um só, como a gente vê, claro que fisicamente a gente observa assim. Nós temos uma mente, mas cada pensamento que nós criamos dentro, ele também tem uma mente que tem pensamentos dentro dele e assim, idem. Então, essa fragmentação que faz com que a gente não tenha uma memória, colocada dessa forma, suficiente para compreender as coisas. Então, nós nos fragmentamos. Essa fragmentação, num contexto bem humano, nós falamos que é uma mônada. Dentro de outros reinos é colocado como elemental, mas aqui como é a mônada. Então, a essência é a própria mônada. Sim, e pegando esse aspecto trazido, até atrelado ao que a gente vinha conversando sobre pensamentos, é aí que a gente vê o surgimento do pensamento. Porque ele rouba essa fagulha de Deus, digamos assim, essa fagulha interna de consciência, dessa mônada, e prende. A gente até fala dentro da gnose, engarrafa. O pensamento engarrafando essa essência, como se fosse, para nós, como se fosse o coração. O nosso coração. Então, ele tá enfrascado nesse ego que está se alimentando dessa parte divina dentro. Então, perceba, cada vez que eu me coloco, eu me proponho a fazer algo atrelado a esses pensamentos, eu estou roubando essa energia. Por mais que eu estou estudando, tendo estudos, fazendo um trabalho interno, mas se por outro lado eu estou pensando, eu estou criando questões, eu volto a alimentar justamente esses pensamentos. E essa minha consciência, ela vai, digamos assim, ela vai dormindo. Não que a consciência dorme, mas eu vou dormindo para a consciência, porque eu deixo essa parte divina de lado. Aí a gente volta mais uma vez em conversas anteriores desse universo em expansão. Então, essa mônada fragmentada, quanto mais fragmentado, mais afastado da divindade eu fico. Exato, até porque essa essência, como a gente fala, percentual aí que você tem, né? Até o Horacides tem um livro que escreveu, coloca 5%, 3%, mas é 5% mais ou menos de essência livre, porém não consciente. Exatamente essa pureza que a gente vê nos recém-nascidos, nas crianças, é essa essência latente ainda sem a persona criada e sem o ego, sem o pensamento adentrando, porque daí não tem o movimento, porque não tem a persona que a gente citou nos episódios passados ali, né? E dentro dessa questão, com esse 5% livre, mas não consciente, a gente já consegue enxergar essa beleza, essa pureza, e tudo está envolvido ali. Ao passo que o pensamento vem surgindo novamente, o ego vem adentrando, ele vai roubando cada vez mais essa fagulha. Em vez de a gente extrair deles para ir somando e tornando consciente, a gente deixa essas fagulhas, esses fragmentos nesses habitáculos, né, da alma que se chama, que são os pensamentos em si. Então, quanto mais derivado for, menos íntegro você é. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que parar de derivar e integrar isso para se tornar
íntegro que a gente cita, né? E não ficar esse ser múltiplo. A gente não é uno, a gente é múltiplo. E na multiplicidade, como o Lincoln colocou, não tem objetivo, tem um sentido. Quando a gente consegue trazer esse objetivo para cá e tirar esses sentidos do ego, aí a gente começa a direcionar alimentando ela para se tornar na consciência que a gente vai até falar nesse episódio à frente. Até, Amanda, antes de você continuar, tem uma palavra que nós trazemos, isso é da psicologia, de uma autenticidade. Essa autenticidade a gente também pode colocar ela como essa essência. Claro que depois ela lapidada já. Porque enquanto nós estamos derivados, até que a gente colocou, ou fragmentados dentro dessa mente, nós não temos essa autenticidade. E enquanto nós não temos, o que nós fazemos? Nós ficamos experimentando essa vida, que é o que nós colocamos aqui como preciso achar um sentido. Não estou bem, vou procurar alguma coisa para eu fazer. Então o pensamento, né, com essa essência, até como o Lincoln colocou, que vai se alimentando dessa parte divina, que é isso mesmo, seja essa energia, que é para ser usada para voltar, ele acaba se alimentando e usando, claro, de uma forma incorreta. Nós não temos essa autenticidade. Essa autenticidade, quando nós vamos nos autolapidando, ela começa a nascer. E quando ela nasce, nós somos um. Então, cada pensamento desse engarrafado, até como o Lincoln utilizou dessa forma, até me lembrou de algo do gênio da lâmpada, que também pode ser olhado dessa forma, onde nós realmente compreendendo essa fagulha de energia dentro dessa lâmpada, nasce um gênio. Um gênio, claro, de uma forma bem etimológica, é um guardião, mas não deixa de ser algo ainda mental, mas é algo que também, com a compreensão que nós vamos falar logo à frente, vai surgir essa consciência. Porque a mente ainda ela é quem nutre esse pensamento, enquanto não tem consciência, com desejos. Então, por isso que traz o olhar dos 3 desejos, né, desse gênio. Então, essa autenticidade que nós buscamos, de realmente se manter nesse meio autêntico. Exato, Teor, às vezes colocou, né, no contexto da lâmpada de Aladim, né, que os 3% tem que limpar a lâmpada para que liberte esse gênio, que é a essência consciente, agora que realiza o que for, né, porque é a consciência. Mas também ele está vinculado a muitas histórias infantis que a gente vem vendo há muito tempo sem levar em conta qual o simbolismo que a gente fala. A Bela Adormecida, né? Que ela é a própria essência, né? Chapeuzinho Vermelho, e vários outros aqui que ele vem trazendo nesse contexto dos símbolos. Prestar atenção nesses símbolos e a gente vai ver que está se falando dessa história já lá na questão infantil nossa, já está latente. Coloca como algo bem ainda inocente. Sim, porque está se desenvolvendo, mas já está sendo ensinado. E a gente pegou esse ensinamento, mas sem essa compreensão, a gente vai na história e fica identificado e esquece de olhar o símbolo, como sempre a gente cita, né? E uma palavra que merece um destaque é essa questão da autenticidade. O que é algo autêntico? É aquilo que é fiel à origem. E qual que é a nossa origem? Senão Deus, o nosso Pai. Então, a partir do momento em que nós somos fiéis à nossa origem, o próprio Dante traz essa questão que é: considerai a vossa origem, pois não fostes feitos para viver como brutos, mas para ir em busca de sabedoria. Então, quando a gente busca essa autenticidade, e olha só que interessante como tudo se interliga nesses nossos conhecimentos, nesses nossos estudos. Quando a gente busca essa autenticidade através do conhecimento e da prática das leis, nós estamos fazendo esse caminho de volta ao Pai. E quem que é o caminho de volta ao Pai, senão o Cristo? Que ele mesmo menciona: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então é esse Cristo que justamente vai fazer essa investigação interna e buscar a compreensão desses pensamentos. Tanto que o próprio Cristo, lá atrás, ele fala: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Nós precisamos voltar a sermos crianças, mas não tão somente mônadas. Nós precisamos
voltarmos a ser crianças, mas aí já com essa consciência desenvolvida. Mas com consciência. Exatamente. E até nessa transformação que a gente vem falando, dessa eliminação e dessa síntese que a gente, né, falou da morte mística, é exatamente de cada defeito desse extrair essa beleza que tem. E extraindo de cada eliminação essa virtude. E essas virtudes são essas essências que estão enfrascadas nesse habitáculo, né? Para ir trazendo elas cada vez mais com essa beleza, com essa pureza, com essa consciência. E aí sim sendo íntegro, autêntico e verdadeiro. Exato, porque você vai eliminando a dualidade, você vai eliminando a malícia, você vai eliminando o duplo sentido das coisas, você vai eliminando qualquer coisa que se distancia dessa unidade. Aí retornamos no ponto da autenticidade, que é esse caminho. Sim. E até dá para nós colocarmos aqui uma parábola de Jesus lá que é muito profunda, quando ele fala do filho pródigo, que é bem nesse contexto aí de uma essência que sai do pai em busca dessa ciência do bem e do mal. Ele pega essa parte, que a gente olha como uma parte da energia, né, que é o que ele recebe do pai, e ele sai para ter experiências de vida. E nessas experiências de vida, é claro que ele encontra vários percalços e situações difíceis e ele acaba se exaurindo, energeticamente se falando, e não tem mais dinheiro, né, no caso, para voltar. E aí ele acaba passando por vários processos ali para ele fazer essa reintegração dessa energia. E aí quando ele percebe que, puxa vida, eu tô aqui sofrendo, sendo que lá na casa do meu pai, como ele coloca, tem tudo. E até os empregados, como ele cita, ou estão se alimentando bem melhor do que eu. Então ele faz todo um retorno. Esse retorno é essa autenticidade, de buscar essa parte íntegra nós, juntarmos essas partes, e por isso que é necessário sair dessa casa do pai e depois retornar. Só que agora retorna o quê? Com uma festa, ou seja, nossa, estava morto e voltou, está vivo, está íntegro, ou seja, tem experiência. E nesse contexto aí que a gente precisa olhar realmente. Aí que entra a questão de voltar à origem. Por isso a importância de saber de onde viemos, né? E o que estamos fazendo e para onde vamos. É o retorno à origem. Aí a gente compreende. O objetivo da vida. Exato. E o que seria a compreensão? A compreensão. Tá. Antes de eu falar sobre a compreensão, Amanda, é importante nós voltarmos aqui, né? Você já deve ter percebido isso, a gente reforça muitas questões aqui, mas porque tem uma importância. Então, para se ter uma compreensão, primeiramente, é claro, nós vamos ter que sair dessa casa do pai, que é uma própria... Vamos voltar para a concepção. Tem a concepção, ou seja, essa conexão lá com o esperma com o óvulo, onde se começa toda essa fragmentação, que é aquela clivagem, e vai se desenvolvendo. Então, vamos olhar para esse aspecto da essência, depois para nós entrarmos na compreensão, onde cada parte dessa essência, ou seja, desse esperma fecundado, ele se divide. É a própria essência se dividindo. O esperma é uma própria energia divina, que é o fogo que nós gnosticamente falamos, que é esse prótilo, que é uma semente super concentrada de energia. E tem um projeto ali dentro, tem um mapa, que quando ele encontra o caminho certo, ele se desenvolve. E aí, se desenvolvendo, o que nós vemos aqui? Um corpo. E a gente olha para o corpo como algo bem estruturado, organizado, muito inteligente. E quem que fez isso? Estava pronto, dentro desse esperma, de onde veio e projetou tudo isso. Agora, nós precisamos pegar, através das nossas experiências de vida, que, né, olhando numa questão de árvore genealógica, são vários processos vivendo cada um dentro de sua árvore, onde não temos um conhecimento de momento de tudo que nossos antepassados passaram. Eles foram provavelmente ladrões, feiticeiros, talvez pessoas até honestas em algum momento. E isso, claro, em um outro momento a gente vai destacar isso, de trazer o que nós estamos passando hoje, que já são características dessas ancestralidades se projetando agora. Mas pegar essas experiências e
compreender, ou seja, fazer uma compreensão. Então, esses sofrimentos que as pessoas têm hoje e que, infelizmente, as pessoas fogem através de medicamentos, álcool, drogas, viagens, festas, não fazem essa compreensão. Eles simplesmente querem ainda aproveitar desse prazer no último. Posso dizer que essa energia já está exaurida, não existe, mas eles estão querendo tirar ainda, né? Vamos dizer assim, água de pedra. E aí o que acontece? Vem o sofrimento. Então essa compreensão, para quem busca realmente os estudos, até em certo momento eu já coloquei que essa crise da meia-idade que as pessoas passam é justamente para fazer essa decisão. Você quer compreender tudo que você experimentou até hoje ou você quer voltar à adolescência e aproveitar, buscar um sentido para essa vida? Então a gente escolhe, e tem pessoas que escolhem compreensão. Então elas buscam um estudo. Esse estudo faz com que ela galgue aí essa integridade que nós buscamos, essa consciência. Como? Compreendendo, fazendo uma pressão e por que está acontecendo essas coisas comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou me encontrando com pessoas aqui que estão me extorquindo, estão me maltratando? Aí a gente aceitando que é um retorno dessa ação e reação, da lei do eterno retorno, e compreender. E até a questão dessa compreensão se fala no externo, mas internamente a gente já pode ir fazendo essa compreensão, porque a cada dado passo que você começa a entrar numa mágoa, numa traição que foi feita, num roubo, numa mágoa do pai, vô, o que for que você tem, em vez de você, a hora que chega a tua mente, você embarca e se identifica com isso, você está alimentando. A compreensão é você olhar aquilo, não se identificar e ir eliminando aquilo. Isso é compreender. Você está fazendo o quê? Está fazendo essa compreensão, está esmagando e tirando a seiva disso. E essa seiva vai servir para o alimento. O alimento de quem? Do Cristo. Dessa essência que está se transformando em consciência. É aí que está o sumo, que está o suco. Então, para isso que serve o pensamento. O pensamento serve exatamente para você extrair o sumo dele, né? Tirar fora esse bagaço e deixar essa essência para que o Cristo se alimente dele. Então aí tem essa compreensão e fica mais entendível, não só no externo, que é claro que o macro está aqui a todo dado momento passando pessoas para te mostrar aonde você vai extrair isso, mas aqui dentro, a cada momento que vir os pensamentos, não embarcarem, porque eles trazem na tela da mente para você todas as questões que te pegam e que te frustram, que te deixam triste, que te deixam magoado, que te deixam exauridos, que te roubam energia, e quanto mais você pensa, mais você deixa eles em movimento, mais fagulhas dessa essência eles vão levando. E chega um ponto, não quero ser mais saqueado, chega de saques. Agora eu vou pegar, eu vou extrair de volta o que é meu, porque você tem essas sementes que foram plantadas, agora você vai colhendo essas semeaduras que você fez. E essa semeadura, essa colheita que você está fazendo da semeadura é a compreensão. Um exemplo para o estudante que nos acompanha é perceber o trabalho que a abelha faz. Quando ela pousa numa flor, ela não precisa estraçalhar a flor para extrair dali o néctar que ela precisa. Ela pousa na flor, extrai o que é necessário e de lá ela retorna para casa, ou seja, retorna para dentro para chegar nessa consciência, nesse mel, nessa pureza que existe a partir da compreensão. Então, quando eu estudo os meus comportamentos, quando eu estudo os meus pensamentos, o que eu extraio dali, principalmente para quê? Para que não tenha repetições, que vão engendrar problemas, que vão engendrar outros pensamentos e assim por diante. Então, a partir do momento, retornando até em conversas anteriores, que eu vou estudando as cenas das quais eu faço parte, que eu vou estudando esses pensamentos, eu vou desconstruindo esses atores interpretando, me tornando mais consciente. E aí é natural que a gente faça até uma reciclagem na nossa vida. Reciclagem de lugares, reciclagem de pessoas, mas não no sentido de que eu não quero mais conviver, essa pessoa, até voltando também em conversa anterior, essa pessoa é tóxica, não quero conviver. Não, simplesmente porque eu não compactuo. Eu observo, mas eu não aprovo determinadas questões, eu não entro nessas situações. Eu não adentro ali nem como um julgamento. É essa reciclagem necessária, a compreensão,
que aí posteriormente vai levar para essa consciência. Até falando aqui dessa compreensão, tem um livro que eu escrevi que se chama O Caminho da Autoanálise, e que eu conto uma história ali em relação à compreensão, que é a história de um rei que ele gosta muito de vasos. Então, onde ele passa, ele compra os vasos que ele acaba, né, vendo, ele compra. E quando ele chega no castelo dele, ele coloca esses vasos lá e ele fica impressionado com a beleza dos vasos. Então, ele vai passando um a um dos vasos e olhando para aqueles vasos e... Nossa, como que pode aquilo ser tão perfeito? Ao mesmo tempo, num desses vasos que ele passa, ele fica com essa impressão dessa perfeição, a consciência dele indaga, ele pergunta e coloca uma dúvida nele. Diz assim, olha, esses vasos não são tão perfeitos como você está pensando que eles são. Ele fala, como não? Olha. E a consciência diz para ele, não tem nada que seja feita pelas mãos dos homens que seja perfeito. Justamente porque tem essa dualidade. Aí o rei, diante disso, ele, levantado essa suspeita internamente, ele vai até um oleiro, claro que ele se disfarça de uma pessoa comum, comprador comum, chega lá e pergunta para o oleiro, quando tem uma falha no vaso, o que vocês fazem para consertar esse vaso? E aí o oleiro olha para ele e fala, olha, a gente usa cera de abelha. Então, diante dessa falha, nós passamos essa cera e olha, fica perfeito, ninguém percebe. Ele já começou a se sentir indignado com aquilo. Ele falou assim, gente, se eu chegar lá e esses vasos forem assim, nossa, tem tantos vasos. E ele chegou no castelo e pediu para as pessoas lá, recolha os vasos. E eu quero que passe um a um na frente da fornalha do fogo e gire para eu ver se esses vasos são verdadeiros ou não. E claro que não todos, mas a grande maioria que passavam derretia a cera. E ele sentia aquilo como se assim, me traíram, me fizeram algo. Ao mesmo passo, esse rei, dentro dessa compreensão, começou a perceber que eram coisas que ele tentava corrigir nele para ficar bem. E que eram justamente essas falhas dele lá do passado que precisavam ser corrigidas, que precisava de uma compreensão. Aí que, né, dentro da literatura não se traz isso, mas tem-se um olhar para a própria palavra sinceridade, onde as pessoas que são sinceras são aquelas que são sinceras. Sim. Elas realmente são verdadeiras. Então tem essa integridade que nós trazemos. E o que seria a consciência? A consciência. Então, depois de todo esse desdobramento aí do pensamento, de percalços, como nós colocamos, e experiências, o pensamento ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ele começa a perceber que eu faço uma coisa, acontece outra. Se eu faço aquilo, e repetições, e ele começa a ter uns insights, tem alguma coisa errada. Aí ele vai buscar o que tem de errado. Então, para quem está chegando nos estudos, assim como nós chegamos, dessa mesma forma, como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para parar de ter esses sofrimentos? Vou ter que buscar o quê? Um estudo. E aí a gente se depara com o quê? Com as leis. Então, quando nós deparamos com essas leis, nós vamos compreendendo o porquê desse vai e vem. O porquê desse sofrimento. Esse sofrimento, ou a própria dor, ela só existe porque nós resistimos ainda a essas mudanças. Então, o pensamento, quando ele aceita essas mudanças, ele, puxa, eu estou errado, eu não vou mais fazer isso. Aí advém a consciência, ou seja, essa síntese das idas e voltas. Então, se alguém traiu, até como o Sidney colocou, me traiu, é porque eu traí lá atrás. Aí só volta. Aí, quando eu tenho essa compreensão, aqui dentro eu me curo. Aí vem essa consciência. A consciência é esse não pensar. Cada pensamento que nós eliminamos, ou compreendemos,
vem a consciência, que daí não acontece nada. Não tem nada disso, não tem certo e errado, não tem essa dualidade. Não, pensamento. É como você falou da cera, né? Porque a cada passo dessa traição que vem, você tapa escondendo, né? Mas vai passar pela prova do fogo e vai derreter essa cera, né? Porque você tem que ter a integridade, que aí ela tenta e não vai vamos dizer, se deteriorar perante o fogo, né? Que o Cristo vivo tá o fogo que vem, as provações e tudo mais que a gente está citando aqui, né? Dá pra gente colocar dessa forma, ser autêntico, não ter manchas, não ter buracos, não ter falhas. E isso tudo a gente vai pouco a pouco, né, na eliminação, chegando a essa consciência, né, que a consciência, se ciência é dado como Deus, então é com Deus. É você estar junto a Deus, é você estar na presença de Deus. E com consciência não se erra, porque com Deus você não erra. Sem Deus, inconsciente, aí erra, aí é pensamento. Por isso é tão importante que nós nos observemos nessas ceras que nós colocamos em nós, e o que isso está dizendo para nós. Por que eu, por exemplo, estou escondendo uma dor de cabeça com medicamentos, com remédios? Ah, mas o remédio é do mal? Não, o remédio não é do mal, mas o remédio está anestesiando uma coisa. Quando que eu vou parar? Quando que eu vou estar com Deus, buscar essa consciência de compreender o que está engendrando essa dor de cabeça, o que está tendo como reação essa dor de cabeça em mim. Aí sim eu entro nesse processo de compreensão até chegar à consciência em que elimina-se essa dor de cabeça, por exemplo. E é por isso que, estando consciente, né, que ele fala que Deus está em toda parte, porque a consciência, ela está, como a gente falou, fragmentada em todos os pontos, e aí quando você abarca nessa consciência, você se integra com o todo. Diferente do ego, que ele rouba essas fagulhas e fica nesses habitáculos, nesse adormecimento das sementes que não são plantadas, não são engendradas, e não vai chegar a essa questão de consciente. Porque precisa ser igual ao filho pródigo, passar por todo o caminho, gastar toda essa energia, chegar no fundo do poço, conhecer esse lado para voltar da onde veio. Porque somente sabendo como funciona o inferno é que você vai saber como voltar para o céu. Tem que ver os dois opostos que a gente falou na dualidade, né? Você tem que sintetizar e ver que é um ponto do mesmo fator, né? Céu e inferno. Aí a consciência é toda essa dualidade que a gente falou, que a gente trouxe, é justamente essa síntese. É você trazer esses extremos aqui presente, e aí você vai para a consciência. Então, estar consciente nesse sentido que nós estamos trazendo aqui é algo de estar presente, nesse momento presente, e que só se chega quando tem essa compreensão das leis. Caso contrário, eu estou ainda conflitando com as leis, aí nós sofremos. E a consciência, ela seria a mesma coisa que a fé ou a intuição? Então, aí a gente tem que fazer a distinção, né? A fé e a intuição são sinônimos, né? E são algo que está contido dentro da consciência. Então, a intuição ou fé, como você coloca, é algo que você intui uma ação. Você sabe, tem certeza disso. Se tem dúvida, já não é mais intuição. Tem pessoas que falam, minha intuição falhou. Se falhou, não é intuição. A intuição é algo que você intui, vai, faz e acontece. Já a consciência, né, ela está acima. Ela abarca todas essas nossas faculdades que estão ainda atrofiadas em nós, né? Temos 5 sentidos que a gente usa aqui, e tem esses outros sentidos latentes, porém atrofiados, né, que são os nossos 7 chakras, aonde a gente vai pouco a pouco, né, desabrochando eles. A gente até vai falar em outros episódios, é claro, não vai se aprofundar aqui, aonde a gente vai ver que a intuição é um deles. Então, além da intuição, tem mais esses 7 que fazem a parte da junção, sintetizando a consciência em si. Então, seria mais ou menos dessa forma que a gente poderia abordar e deixar mais claro essa diferenciação entre consciência, fé ou intuição, como você citou. Até dá pra a gente colocar aqui de uma forma que a gente caracteriza, geralmente a fé é mais pelo religare da religião em si. E a intuição, as pessoas colocam mais de uma forma, posso dizer assim, profana de momento.
onde coloca, eu tenho intuição disso, eu intuí isso. Mas é propriamente, como a Sidney colocou, um sinônimo de fé. E claro que é uma das qualidades aí, uma das virtudes da consciência. Uma faculdade, ela ainda não está latente porque ela está atrofiada e que precisa ser trabalhada. Aí tem muitas pessoas que confundem até a intuição com a questão do instinto. Esse instinto é animal, né? Não tem nada a ver com a intuição, que já é algo divino, que já é algo que a gente vai conquistar fazendo um trabalho todo para se chegar lá. Sim, e esse trabalho, até iniciando falar, ele é bem abrangente, mas ele começa justamente em observar e eliminar esses pensamentos. Porque se cada pensamento ele está me cegando, ele está fazendo com que eu durma, ele vai justamente na contramão de uma intuição. À medida em que eu me auto-observo, que eu faço uma autoanálise dos meus pensamentos e a consequente eliminação deles através da morte mística, através dessa petição à Mãe Divina, a consciência para que elimine o pensamento, eu vou me tornando aos poucos intuitivo. Não é algo do dia para a noite, a natureza não dá saltos, e é até bom que seja, porque isso traz esse saborear típico da sabedoria já mencionada anteriormente. É isso que me leva para esse ser intuitivo. E como saber quando estou consciente? Então, Amanda, eu já te perguntei em um outro episódio, e eu vou devolver a pergunta para você. O que você pensa sobre estar consciente? Não pensando. Não pensando. Exatamente. Essa síntese que nós colocamos aqui. Então, quando nós eliminamos esses pensamentos, é claro, nós vamos também tirando toda essa parte inconsciente. E se eu estou no consciente, essa intuição, essa fé, como nós estávamos falando, ela é natural. Se Ela abre. flora. Exato. E até a questão, se você está perguntando, é que já não está na consciência, né? Porque está na dúvida. A consciência, ela é algo que você sabe simplesmente que é, e pronto. Sim. Eu posso dizer até que ela é vamos colocar, uma espécie de uma lanterna. E aonde eu vou e tiver escuridão, essa dúvida eu vou clareando. Eu não tenho que temer. Porque quem tem essa consciência elimina todo o medo. E os nossos pensamentos, eles fazem o quê? Eles se escondem dessa lanterna, eles se escondem dessa luz e ficam na escuridão, nesse lunar que a gente carrega, né, fortemente. E ali eles ficam, vamos dizer assim, dentro dos esconderijos, fazendo os erros deles, as transgressões das leis, né? E aí a gente precisa trazer eles à luz da consciência. E vir trazendo um a um, para eles ir realmente mostrando a cara, a face. É porque é interessante isso que você colocou, porque enquanto eles estão fazendo isso, eles acham que não vai ter nenhuma consequência, né? E a partir do momento que a gente traz ele à luz, eles têm que ver que o tamanho dos problemas que eles foram criando. Justamente isso que a gente vem aqui reforçando, né? Que o pensamento, pelo fato de ele ser o próprio inconsciente, instalado, essa sombra nossa, ele faz pensando que o outro é o outro. Sim. Não, é ele. Retorna. Aí quando ele começa a perceber essas dores e esses sofrimentos e vem para um estudo, como a gente faz aqui, opa, eu que preciso me corrigir. E até a questão assim de achar que a consciência sempre está vendo o que está sendo feito. Porque falar, eu fiz, ninguém viu, mas esse ninguém já é a consciência. Sempre está olhando. O pensamento acha que está fazendo alguma coisa que ninguém está observando, mas a luz sempre está sobre. Por mais que muitos dos crimes e coisas aconteçam na questão da noite, da escuridão, né? Onde que acha que está fora de uma consciência latente observando, mas não. Então tudo que eu vou fazer escondido, a minha consciência está junto, está presente. Sempre eu estou vendo meus erros, só que eu acoberto eles nessa inconsciência. Mas quando eu vou despertando a consciência em si, né, e não sendo mais inconsciente, aí sim eles vão tendo que se endireitar, entrar na linha, entrar na lei e realmente fazer de forma latente esse trabalho que a gente cita aqui. E um detalhe ali atrás que o Sidney mencionou, que pode ser que surja uma dúvida para o estudante, essa questão lunar. Né? Dentro dos nossos estudos a gente fala dessa questão do lunar. O lunar é justamente o pensamento.
que ele não é esse sol, mas ele fica se alimentando dessa luz, tal qual a lua, que não tem essa luz própria, mas fica refletindo essa luz do sol de alguma forma. Então a gente precisa sair dessa dualidade de sol e de lua, observarmos esses lunares, observarmos esses pensamentos, toda essa construção dentro que está roubando essa luz, essa energia, para, enfim, nos tornarmos homens solares. Muito bem colocado pelo Lincoln isso, que daí até sintetiza esse olhar nosso da teoria em si, né? Porque teoria já vem tel, Deus, e iria, uma derivação de Deus, ou seja, não tem luz ainda. Mas a partir do momento que ele conscientiza, aprende através da compreensão que estamos colocando aqui, e tem uma síntese, ele tem consciência própria. Aí ele não precisa ficar citando autores, estudos, ele sabe. E outra coisa que a gente sempre está frisando aqui é essa importância de compreender essas leis para que tenha essa consciência, porque não tem como você atingir essa paz que a gente almeja, que a gente tanto fala que quer ter na nossa vida, se não entender isso. É o básico do básico para a gente tentar chegar num trabalho onde essa consciência ela sempre fique permanente. Sim, eu até diria, Amanda, que entender, então nós entendemos. Porque tem bastante conhecimento, tem a literatura, ou seja, a teoria, ela é, né, a gente olhando hoje para a internet, enfim. A própria história é um entendimento, Sim. Mas não é uma compreensão ainda necessariamente. Daí quando nós começamos a compreender realmente tudo isso, a sintetizar, aí essa paz, vamos colocar até, dividir essa paz, né, com uma paz com Z, que é uma paz onde não tem guerra, que propriamente, estou bem. E tem uma pax, né, vamos colocar essa pax com X, onde eu tenho uma pax interna, onde eu estou resolvendo os meus problemas, eu estou colocando luz na minha sombra. Então essa pax interna seria a nossa consciência. Sim. E por aqui encerramos mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar as suas dúvidas no comentário. Paz Vivencial e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima.